Novembro, final de ano chegando, final de mês chegando, 25 de novembro, sexta-feira, Black Friday hoje. Falei direitinho, Friday, ô nosso amigo Pablo. Olha, eu não sou o cara mais certo Como assim pra perguntar? tu não é o cara? Eu, Eu dou a palavra pra ti, a abertura do programa, tu não é o cara mais... Pra falar se tu, em inglês, não. Ah, tá. Não sou muito bom no inglês, mas é isso aí mesmo. Tá Black bom. Friday. É isso aí. Tá bom. Tu já aproveitou hoje o Black Friday? Eu tenho uma experiência meio ruim com a Black Friday. Semana passada eu fui atrás de um liquidificador vou falar o nome da loja, na Casas Bahia, tava R$ 87,90. Falei pra Keren, vamos esperar até semana que vem. Fui lá hoje, tava 97. Ah, não. Juro, juro, sério? juro, tô te falando. Fui lá agora, faz meia hora. Pô, e falou o nome da loja ainda aí. Boa tarde, Dejair Krumer. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos colegas da mesa, aos nossos telespectadores. Eu diria que não é Black Friday, eu acho que é Black Fraud, né? Porque a absoluta maioria é isso aí, né? Aumenta o valor do produto e aí dá 50% de desconto e ainda fica mais caro que estava lá marcado antes, né? Então é uma coisa inventada pelos americanos, que nós, como um país que copia tudo e criamos pouco, né? Copiamos também para iludir o povo. Mas o comércio festeja e a grande quantidade de adesão que tem da população buscando, então, as supostas ofertas nessa tal de Black Friday. Boa tarde, boa noitezinha, né? Noitinha chegando. Cris Fuergens, tudo bem? Com essa sua simpatia de sempre. Voltando ao programa hoje. Coisa boa. Tudo certo, tudo bem. Tranquilo. Deixa eu interromper a Cris. Eu me lembro da Cris quando ela apresentava o programa de quintas. Tinha um programa com esse nome. Programa de quintas, claro. Programa E o de suquinho quintas. de pneu, que tu não via ela, mas Era ouvia na a voz rádio. dela na Era Rádio na ABC. Rádio ABC. Não, eu não ouço a Rádio ABC, porque não pega no meu rádio. Não pega no teu Tá rádio. bloqueado a Rádio ABC no meu rádio. Ai, meu Deus. Ixi, Polêmica. aqui tá todo mundo com Mas ressentimento de alguma coisa eu hoje. me lembro muito bem dela no programa de quintas. Ah, é? Que bom. Era aqui no nosso canal, né? Era Era aqui aqui, já, era aqui. só não nesse estúdio, né? Era lá no outro. Era né? em outro lugar. Mas tudo tranquilo. Tudo certo, tudo certo. Não tive grandes experiências no Black Friday. Até porque eu sou uma pessoa, tava me dando conta, uma pessoa bem mão de vaca. Ela tá se dando conta agora. Dificilmente eu compro alguma coisa, tem que estar muito na promoção, assim. Então, hoje até comprei, né, doutora? A gente precisava de um bebedor lá pro consultório e eu fui atrás Conseguiram de um... mais barato. Na verdade, eu pichinchei bastante, assim, né? bom, daí... Eu consegui ainda mais barato do que estava na loja. Daí. Então, tu não é católica nem evangélica, né? Tu é judeu, então eu acho, né? Sim. É uma coisa mais eu valorizo, né? Doutor É difícil. Carlos Antonello, um prazer, um privilégio, uma honra tê-lo aqui. Eu já tive a oportunidade de ouvir palestra sua no Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo. Tem um trabalho maravilhoso na cidade de Novo Hamburgo. Deixa eu fazer esse elogio já de antemão. E hoje eu sou o nosso convidado especial para a gente conversar sobre um assunto muito especial também aqui. Muito boa tarde, boa noite também. Muito boa noite, obrigado pelas palavras. Para mim sempre é uma satisfação quando a gente pode falar para o público a respeito de prevenção do câncer. Nós estamos no mês de Novembro Azul, então tem algumas informações que são muito importantes para todos e algumas estatísticas que nós queremos ver se a gente consegue modificar, principalmente nesse nosso meio da nossa cidade de Novo Hamburgo e Vale dos Sinos. A gente fala tanto, né, em câncer, essa palavra. Eu tenho duas experiências importantes assim. Uma delas foi no teatro, né? Eu assisti um espetáculo que me marcou, o Deja vai lembrar disso, do Ademir, acho que era Ademir Fonseca, né? Ademir Fonseca, no Grêmio Atiradores, Novo Hamburgo. Eu acho que ainda hoje essa palavra mexe com as pessoas, mas tinha um momento do espetáculo de teatro que ele apresentava, que ele virava para a plateia
a luz vermelha, desligavam as luzes brancas, acendia a luz vermelha e ele dizia assim, eu tenho câncer. E olhava para a plateia. Aí parava, 1, 2, 3, 4. E voltava a luz e continuava a peça. Aquilo me chocou tanto na época, que até hoje eu lembro disso, estou comentando hoje aqui com vocês. Eles ganharam um prêmio de melhor peça, não por causa desse momento, mas realmente foi uma peça muito tocante na época de uma pessoa que tinha câncer e tal, né? E essa prevenção, será que é essa prevenção que tanto nós falamos, que tanto os jornais, a imprensa fala de prevenção, ela realmente é importante, doutor? Sem dúvida nenhuma, ela é muito importante. Quando a gente fala de câncer, sempre vem esse estigma muito negativo da doença. E o câncer, em primeiro lugar, a gente pode evitar com que ele surja. E, em segundo lugar, a gente pode aumentar consideravelmente a chance de cura da doença. Então, são duas coisas que são fundamentais e elas dependem muito dessa palavra chamada informação. Então, como agora a gente passando por esses 2 meses, o Outubro Rosa e o Novembro Azul, são meses de conscientizar, meses de informar a população a respeito do câncer. Câncer tem esse estigma muito negativo. É muito frequente, chega o paciente no meu consultório e antes do paciente consultar, o filho ou a filha querem conversar primeiro comigo. E a primeira coisa que eles me dizem é, doutor, por favor, não fala que o pai está com câncer. Diz que ele está com algum outro problema, mas não diz que ele está com câncer. Justamente por isso, quando a pessoa escuta a palavra câncer, acha que câncer é morte. E a gente sabe, a doença tem cura, a gente pode aumentar muito mais a cura da doença e a gente pode evitar, com o controle dos fatores de riscos, que a doença surja. Então, a informação é fundamental. Por isso, eu fico sempre muito feliz quando eu posso vir num programa de televisão falar um pouco mais como a gente pode alcançar esses objetivos. Doutor, me chamou a atenção uma frase sua aqui. É possível evitar? Sim. Como é possível evitar? A gente sabe que de cada 10 casos de câncer, 9 são evitáveis. Então, o câncer tem o fator de risco hereditariedade, que é aquela transmissão de pai para filho, é só 5 a 10% dos casos de câncer. Os outros 90% são fatores de risco que levam ao desenvolvimento da doença. O câncer surge por hábitos inapropriados do dia a dia. Vida então, desregrada. Uma vida desregrada. Primeiro fator de risco para câncer, hoje eu ainda estava tentando convencer um paciente a parar de fumar o cigarro. 30% de todos os casos de câncer são decorrentes do tabagismo. Então, se a gente tirar o cigarro pela Organização Mundial da Saúde, OMS, se fosse removido o cigarro no ano de 2012 até o ano de 2020, se evitaria 8 milhões de mortes decorrentes do câncer pelo cigarro. Então, o cigarro ainda é o principal fator de risco. E ainda as pessoas fumam bastante e é muito difícil a gente falar sobre cigarro para um tabagista, mas a gente tem que combater e a informação é o melhor remédio para isso. Doutor, eu ia perguntar só da bebida. A bebida também tem... Bebida, tem um trabalho recente, foi publicado agora, um trabalho realizado na Austrália, álcool responsável por 7 tipos de cânceres. Câncer de hipofaringe, laringe, esôfago, fígado, pâncreas, intestino e mama. O álcool é diretamente relacionado ao surgimento desses tipos de câncer. Então, é uma outra coisa. Agora, não é para ninguém mais beber, não é isso, mas as pessoas têm que ter o controle da bebida. O abuso, ele é muito prejudicial. Em porcentagem, bebida... A bebida, aí tem, quando a gente pergunta para um paciente, o senhor bebe? Sou um bebedor social. Todo mundo é um bebedor social de final de semana que enche a cara. Então, o abuso do álcool, principalmente o destilado, e até mesmo o vinho. O vinho é uma bebida sagrada. Eu sou descendente italiano, o pessoal gosta muito do vinho. Doutor, vinho faz bem para a saúde, mas inclusive o vinho, toda bebida, o excesso é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Então a gente tem que controlar. Um número mágico, até quando a gente pode beber? Ele não existe, mas a gente tem que ter o controle. O abuso é prejudicial. Eu ia lhe perguntar o fumante passivo. Hoje já diminuiu bastante com as proibições de fumar em lugares fechados, né, restaurantes, bares, ônibus, táxis, enfim. Né, hoje a lei já protege um pouco
as pessoas que não fumam, né? Nos protege. Nos protege. Quem não fuma. Ontem a gente brincava lá na festa. Eu trabalhei com o Aurélio Decker, o Lelo, durante 18 anos na mesma sala, e ele foi a vida inteira um fumante inveterado, né? Parou agora quando diagnosticou um câncer de próstata, né? E ele dizia sempre para mim: Deja, se um dia tu tiver câncer de pulmão, tu me avisa que eu quero ajudar a pagar o tratamento. Porque eu fumei 18 anos junto com ele. Do teu lado. Isso tem a ver. Então, algumas regras assim do tabagismo. Às vezes o paciente chega: doutor, mas eu só fumo 2 cigarros, não interessa. Se fuma 2 cigarros, 5 cigarros, 1 carteira, 2 carteiras, existe fator de risco. São mais de 4.500 substâncias tóxicas dentro do cigarro. Essa é uma delas. A outra, fumante passivo. Cada 4 cigarros que uma pessoa fuma, eu estou fumando uma se eu sou um passivo na situação. Então, também aumenta muito o fator de risco. Então, às vezes a gente chega a paciente com câncer de pulmão. A senhora fuma? Não, doutor, eu não sei o que aconteceu, eu não fumo. Câncer de pulmão, 90% dos cânceres de pulmão é pelo cigarro. Imagina se a gente tirasse o cigarro... Então o Dejair fumava, se o Lelo fumava uma carteira por dia, tu fumava 5 cigarros por dia. 2 carteiras. Então fumava 10 cigarros. Em torno de 1 quarto. Vou fazer um atenção, Lelo. Check-up, atenção, Lelo. Prepara o bolso, Lelo. Cada vez mais, se é tão rígido com cigarro que há um tempo atrás existiam os fumódromos. Dentro de uma empresa existia um lugar para fumantes e não fumantes. Hoje... já se sabe que pelo sistema de ar-condicionado, o sistema de ventilação, as zonas dos não fumantes, elas estão contaminadas com muitas substâncias tóxicas do cigarro. Então, em países como os Estados Unidos, Europa, é proibido ter lugares de fumante em empresas. E, inclusive, agora no Brasil, existe uma nova lei que isso está se proibindo também. Porque esse pequeno contato que parece já é um fator de risco para o desenvolvimento. Sabe que eu tenho um colega que ele viaja muito, um amigo, e uma vez ele falou a seguinte situação: ele foi para um país que ele fumante, né? E daí ele queria fumar. E daí dele olhou um lugar, não, aqui não pode fumar, plaquinha, né? Tal. Daí ele chegou no dono, eu acho que, não sei se, não tenho certeza, não estou recordando se era um aeroporto, se era um lugar grande, assim. Ele perguntou: onde é que é o lugar para fumante? Daí o rapaz indicou para ele: naquela porta ali, se orienta. Ele disse que ele entrou assim, ele falou: Pablo, era um lugar de 4x4, que eles não tinham cinzeiro e o cigarro tinha que botar no chão. Então ele disse, era dessa altura assim de cigarro e tinha só um coolerzinho assim puxando a fumaça para fora para a pessoa se sentir mal onde ela estava fumando, sabe? Era um lugar, ele, cara, eu me senti muito mal porque era um lugar tão fechado. O chão era um carpete de cigarro. Assim, tu vê. Sabe? Os caras fizeram de propósito aquilo. Aqui nós não limpamos, porque nós não se importamos com quem fuma. Para chocar, sabe? Né? Para chocar, exatamente. Doutor, o sedentarismo e obesidade. Agora vai pegar em nós. Agora o bicho vai pegar. Eu achei que isso nós íamos falar no outro. Sim. Primeiro fator de risco para câncer, modificável, tabagismo. Segundo fator de risco para câncer, obesidade. A obesidade é o segundo fator de risco para câncer. Nos Estados Unidos, é um dos principais fatores de risco para câncer. A gente sabe que o paciente obeso é um paciente que tem uma inflamação crônica gerada pela obesidade. E isso leva ao maior desenvolvimento de vários tipos de câncer. Então, se nós pegarmos obesidade, excesso de consumo de carne vermelha, e a gente está num estado onde se consome muita carne vermelha, baixo consumo de fruta, verdura, vegetal, e a vida sedentária, falta de atividade física. Atividade física regular, 30 minutos a cada 3 vezes por semana, tem trabalhos que mostram, reduzem 30% a chance da pessoa ter um câncer de intestino. Então, se nós pegarmos esses 4 fatores, obesidade, excesso de carne vermelha, baixo consumo de fruta, verdura, vegetal e falta de atividade física, é mais 30% de todos os tipos de câncer que existem. Então, vejam como aí a gente tem esse estigma, câncer, é uma doença evitável, por isso que as pessoas cada vez mais precisam mais informação. A gente não pode ter medo da doença, a doença tem cura. Pouco tempo atrás eu fazia uma palestra para estudantes do 2º grau e eu falava, o câncer tem cura. E aí um jovem que estava na primeira fila gritava, descobriram a cura do câncer, porque até pouco tempo atrás se tinha uma medicação que surgiu em São Paulo, a fosfetanolamina sintética, Sim. que era a cura do câncer. Parece que o câncer não tinha cura antes disso. Não, a gente sabe que essa medicação não é bem assim como falam
E o câncer tem cura. O câncer tem cura. Depende da conscientização de cada um de vocês que está aí hoje aqui em casa nos assistindo, fazer o mínimo necessário para a gente evitar com que a doença surja. E isso que ele fala, desculpa lhe interromper, doutor, eu considero muito interessante nesse sentido da informação, porque eu como jornalista, vocês como pessoas que trabalham diretamente com os veículos de comunicação e que têm acesso a muitas pessoas, é nosso papel também dizer a importância da informação e explicar e orientar as pessoas de que é uma doença que a gente se desespera, com certeza, mas que não é o fim do mundo, não é mais, e que se a gente pode prevenir, por que a gente não informa cada vez mais? Olha, é importante você se alimentar melhor, é importante você evitar o cigarro, ficar longe das pessoas que fumam, ensinar isso para as pessoas, para os filhos, para os irmãos. Daqui a pouco, quem sabe, né, doutor? A gente consegue diminuir muito essa taxa. 8 milhões, né, que podemos 8 milhões no mundo pelo cigarro, só pelo cigarro. Imagina. E hoje eu fiz questão de vir no programa, principalmente dia 27 de novembro, daqui 2 dias, Dia Nacional de Combate ao Câncer, Dia Nacional. Em São Paulo e Rio de Janeiro, existe uma propaganda que a Rede Globo transmite nessas 2 localidades, que fala sobre o câncer e diz: o câncer tem cura. Esse é o lema principal da propaganda, e mostra um rapaz com câncer que ela é presente em evolução, descobriu a doença e curou a doença, e a importância do diagnóstico precoce. As pessoas não podem ter medo da doença, elas têm que ter medo de não descobrir que tem o câncer, porque a cura existe e está à disposição de todos nós. Ô, Fernando, olha só. Sou mais um na audiência desse programa informativo e de qualidade, composto por personalidades que representam os vários segmentos da nossa sociedade. Imperdível. Abraço à bancada. Quem está falando aqui é o Marcos Dresch. Grande Marcos, está sempre na audiência. Aí, viu? Eu tenho uma pergunta meio escalabrosa, pelo menos para mim, eu não sei se para o senhor, doutor, mas eu preciso saber disso. Escalabrosa. Doutor Carlos Antonello, por que a pílula do câncer, que já falam, ou pelo menos a cura do câncer, que já dizem que existe, pelo menos dizem, a imprensa noticia, de que existe e tal, mas que os farmacêuticos não estão liberando ou não sei o quê. O que tem de verdade, o que tem de mentira por trás disso? Porque o mundo inteiro diz, a imprensa do mundo inteiro diz que já existe a cura do câncer com medicamentos. Sim. E nós estamos aí patinando sem saber disso também direito como funciona. O que o senhor sabe sobre isso? Bom, o que a gente que é concreto? O câncer, em primeiro lugar, que tem que ficar na cabeça de todos. Câncer tem cura. E essa cura depende combate fator de risco, diagnóstico precoce da doença, tratamento oncológico adequado. Isso depende da cura da doença. Perfeito. A pílula do câncer é um assunto muito controverso e que já tem muita certeza sobre esse assunto. Em primeiro lugar, há cerca de 15 anos atrás, foi descoberto aqui no Brasil uma medicação, que é fosfetanolamina sintética, que se mostrou que melhorava muito o sistema imunológico de camundongos e ratos, e que essa melhora levava a um combate a alguns tipos de células cancerosas. Ponto. Essa foi a conclusão do trabalho. Essa medicação, até então, nunca tinha sido utilizada em ensaios clínicos científicos, onde a gente junta um grupo de pessoas com uma doença e testa a medicação e vê se, de fato, ela é, em primeiro lugar, viável no ser humano, se ela não vai ser mais tóxica do que beneficiosa. Em segundo lugar, compara se ela traz, de fato, benefício naquela pessoa que tem câncer. Ela nunca passou por esses ensaios clínicos. São 3 ensaios clínicos básicos para uma medicação ser liberada, para ser usada na nossa população. Ela nunca passou sequer por esses ensaios. Agora ela está sendo testada em algumas pessoas aqui no Brasil e os primeiros estudos mostram que ela não é tão benéfica quanto se imaginava. Então, não, acho que o que o Fernando quis dizer também, eu entendi isso, eu achei bem interessante isso que o senhor falou sobre o remédio, mas essa questão desse mito que tem, assim, de que as grandes empresas, não vamos revelar agora porque tem muito dinheiro envolvido nisso e tal. Tem muito, assim, histórias a respeito disso, né? O senhor acha que existe um pouco de verdade nisso? Não. Que segura um pouco alguma coisa para não liberar, em virtude de dinheiro mesmo, né? Não, essa questão, isso é muita paranoia. A gente sabe que
uma teoria medicação... Da conspiração, que muita teoria conspiração, da conspiração. Muita conspiração. Se a gente se deparar para ver quantas conspirações existem, coisas absurdas, existem muitas. E uma é essa, exatamente essa. A indústria farmacêutica faz um complô para que não se libere a medicação para o tratamento do paciente. Isso é uma bobagem. E quanto à AIDS, doutor, qual é que é a relação do câncer e da AIDS, assim, em números no mundo? A gente sabe que são vários os fatores de risco e um deles é alguns vírus. Alguns vírus são correlacionados com o surgimento do câncer. O vírus da hepatite C, da hepatite B, o HPV, um dos principais causadores do câncer de colo de útero, que mata tantas mulheres no Brasil, e o HIV. O HIV... Naquele paciente que tem o HIV e não trata a doença, que está numa situação de imunodepressão, o HIV é responsável por surgimento de alguns tipos de câncer. Então, a gente sabe que tem essa correlação. Doutor, vindo para a aldeia, e as campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul, dá para mensurar os resultados dessas campanhas em termos de aceitação da população? Eu acredito que o Outubro Rosa tenha mais resultado, né, porque a mulher tem menos preconceito do que o homem em relação ao exame preventivo. Dá para mensurar isso? Não? Sim, a gente já sabe, aqui no Brasil, desde o início dos anos 2000, surgiu o Outubro Rosa, conscientização da importância da mamografia na mulher. A gente sabe de cada 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Imagina, de cada 8, uma vai ter câncer de mama. Se a doença é diagnosticada no estágio precoce, a chance de cura é maior que 90%. Então, a estatística está aí a favor da conscientização. E através dessa campanha do Outubro Rosa se consegue se conscientizar cada vez mais as mulheres para que, a partir dos 40 anos, realizem a mamografia de forma anual. A mulher é muito mais fácil a gente conseguir conscientizar uma mulher de procurar um auxílio médico. O homem já é mais difícil. E as campanhas do Outubro Rosa já conseguem mostrar resultado. Está se descobrindo a doença mais cedo, está se conseguindo curar mais pacientes, e isso é muito esse número aí do câncer de mama, a minha mãe teve 2 cânceres, assim, é isso, né? E se curou dos 2 pelo diagnóstico precoce ali, né? Da coisa que eu falo. Mas esse número eu achei muito, muito forte, assim, a cada 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Tem alguma pesquisa, no tempo das nossos avós e bisavós, existiu câncer de mama? Existia nesse número, assim? Isso que eu fico viajando, é a palavra certa, sabe? Porque a gente não escuta isso, assim, dos nossos avós, né? Uma vizinha minha teve câncer de mama, a gente não escuta isso, né? Sim. Isso é uma doença nova? Doutor, eu vou pedir para a gente fazer um pequeno intervalo e logo em seguida a resposta sobre isso, então. A gente vai para um breve intervalo para os nossos apoiadores e já volta com mais Estação Hamburgo, hoje com um tema muito importante para você, para nós, para todos nós, afinal de contas.